Olá, pessoas queridas, boa noite. Cheguei para mais uma aula do nosso curso gratuito de baralho cigano. Uma grande honra te receber para esse conhecimento transformador que é o baralho cigano. Eu tô ao vivo aqui no Instagram, aqui no YouTube. Márcia já estava aqui esperando a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E alguém confirma para mim, por favor, se vocês conseguem me ouvir bem, se o som está bom por aí. Sejam bem-vindos. Que alegria receber vocês. Hoje, gente, eu pensei tecnicamente aqui, deixei no celular para conseguir ver os comentários de vocês. Hoje a gente vai começar a estudar as cartas do baralho cigano e eu estou muito animada, porque de todas as coisas que é com a espiritualidade, eu amo ensinar sobre as cartas do baralho cigano e trazer a nossa experiência de como que elas foram tão transformadoras. Então eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na sua vida, e tendo a postura correta que a gente já conversou até aqui, a forma da gente olhar, da gente cuidar da espiritualidade, essas cartas vão ser literalmente um grande portal de transformação para a sua vida. Pronto, o som tá ótimo, agora eu já consigo ver os comentários, consigo ver os comentários de vocês aqui mais facilmente aqui. Deixa eu só ver aqui uma forma de eu segurar esse celular. A gente é cigano e videomaker ao mesmo tempo, gente. Pronto. Perfeito. Vamos lá, tá ótimo, o som tá perfeito. Estou muito feliz, vamos começar a estudar as cartas do baralho cigano. Vocês estão animadas, crianças? Eu estou muito animada. Amo falar sobre as cartas do baralho cigano. E como eu disse, quando você coloca a intenção certa, essa transformação na sua vida, né? E a gente vai falar sobre como fazer na prática a metodologia da caravana de luz. Não, obviamente, todos os segredos, mas eu vou contar um bom passo aqui para você começar e já sentir essa relação diferente com as cartas. Então, você já vai sentir a forma diferente de se conectar com elas e você vai ver que a metodologia de aprendizado é completamente diferente. É claro, gente, que existem segredos que só acontecem no nosso curso profissionalizante de baralho cigano, mas aqui eu vou revelar muitas coisas que vão facilitar com certeza o seu aprendizado. E como eu tô te dizendo desde lá do início do curso, com certeza essa metodologia, essa nova forma de jogar o baralho cigano, ela vai ser melhor do que muitos cursos que tem por aí de baralho cigano. Então esteja atenta aos diferenciais e siga os passos. Assim, com certeza, você vai se conectar muito melhor com essas cartas. E olha, enquanto vocês vão chegando aqui, Débora Vicari chegou a gente, a Maria está aqui com a gente também, o pessoal vai chegando, sejam bem-vindos. Manda essa live para as suas amigas místicas também, que hoje a gente vai falar sobre essas maravilhosas cartas do baralho cigano. Antes a gente estava fazendo só uma preparação, hoje a gente vai adentrar nesse mundo, mergulhar nesse mundo. E eu estou super animada para isso. E tenho novidades também. Então, em breve, gente, a gente vai fazer. Agora a gente vai começar um ciclo de estudo do significado das cartas. Para não embolar muito a cabeça de vocês, a gente vai estudar 5 cartas por dia. Então vai ter um tempo que a gente vai estar aqui, mas a gente está assim praticamente assim no pico, a lua enchendo, né? Sexta-feira agora é portal 8 do 8. Eu estou também muito animada porque vamos fazer muitos trabalhos aqui na caravana de luz no pico da lua cheia. E eu pensei da gente fazer um ritual nosso na segunda-feira. O que você acha? Um ritual com as cartas do baralho cigano. Você sabia que dá para fazer ritual com as cartas do baralho cigano? Sabia que esses instrumentos, eles não servem só de forma molecular? Então, você vai ver. Se você não viu ainda, você vai ver pela primeira vez ritual com as cartas do baralho cigano. E também esse ritual para aumentar a sua conexão, para aproximar a sua cigana da sorte, para que você aprenda mais aí do baralho cigano e que com esses instrumentos e essas simbologias você consiga transformar a sua vida. Então, na segunda-feira, já anota, gente. Assim, você sabe que você não pode perder as nossas aulas ao vivo, porque tem toda uma energia aqui de aprendizado. Mas segunda-feira vai ser imperdível. A lua ainda vai estar cheia, né? Eu vou estar, assim, descansada do final de semana também, assim, para me reenergizar muito para esse ritual. E a gente vai preparar um ritual lindo para vocês. Lembrando também, para depois de vocês disserem que eu não avisei, gente, são os últimos momentos para você se inscrever no portal 88. Esse portal a gente vai fazer diversos rituais ciganos. Vai ter ritual para a sua vida financeira, para multiplicação de dinheiro, que é um ritual de manifestação de riqueza, de infinita abundância. Vai ter ritual de amor eterno, afinal, portal 8 do 8, né? O portal do amor eterno. Então a gente vai ter trabalho de abertura de caminhos no amor, harmonização de casais, de empoderamento feminino. Vamos ter ritual de cura, ritual para as crianças, ritual de proteção em múltiplas camadas. Então vai ser um dia e pico da lua cheia, né, gente? Então vai ser extraordinário. O portal 8 do 8, você vai poder fazer os seus pedidos. Se você for do grupo Chave Mestra, você pode fazer quantos pedidos você quiser, porque no Chave Mestra a gente trabalha todas as áreas, então não perde essa oportunidade.
porque a Caravana de Luz está num momento lindo, né? Quando a gente oferece aqui curso gratuito, tem toda uma história aqui, todos os mentores que se aproximam, né, para facilitar esse processo. Então, a Caravana de Luz, gente, está em festa. Cada vez que vocês aqui ficam até o final da aula, a Caravana de Luz, ela fica mais em festa. Então, tá num momento muito especial e muito auspicioso pra gente aproveitar e você sentir esse grande chamado do povo cigano pra sua vida, né? Esse chamado de riqueza, esse chamado de infinita abundância. Esse é um portal muito especial pra gente brilhar, né? Então, pra você ativar todo esse teu brilho, teu poder cigano pra revolucionar sua vida através dessa espiritualidade, participe do portal 8 do 8. A partir, gente, de R$75, eu vou fazer os rituais no seu nome. Você vai acompanhar e você ainda fica 30 dias nas nossas aberturas de caminho. Então, imperdível, imperdível. Tem muita gente que cobra muito mais caro que R$75 para fazer um ritual. A gente vai fazer o ritual, não é um ritual, é o ritual. E você ainda vai ficar 30 dias dos nossos trabalhos. Então, se você ainda não está inscrito no Portal 88, se você sentiu esse chamado, bota aqui, ó, eu quero participar do portal e depois a gente te chama para passar informações, mas depois, agora é hora de baralho cigano. Bora acender a nossa vela aqui, gente, que fica aqui, ó, inabalável. Ainda, você vai ver que a gente vai dar um tantão do curso e ela vai estar aqui, né? Porque a queima dela é maravilhosa. E olha, que eu ainda fecho o portal antes de efetivamente apagar a vela, né? Ainda tentou, ela fica acesa quase 1 hora depois da aula, para depois a gente apagar. Então, como sempre, né, esse ensinamento que a gente traz aqui, cortar o pedacinho do pavio, um pavio de madeira, faz um barulhinho maravilhoso. E vamos ativar a nossa chama da devoção, fazer a nossa oração, né? Já chamou as suas amigas? Ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, chama as suas amigas para participar da nossa live também. E a gente vai ativar essa chama de devoção, ativar os elementos. Deixa eu pegar uma tacinha de água aqui também pertinho. Pegar um incensário aqui pertinho também, não tão perto, né? Pra fumaça não ficar tão aqui. E, gente, eu escolhi esse incenso aqui. Esse incenso que a gente tem dado aula nos últimos dias. Incenso de Mahalakshmi. Mahalakshmi, então, é a senhora da riqueza, né? E baralho cigano é riqueza. Conhecimento é riqueza. Então, como a gente tá perto do portal da infinita abundância, nada mais auspicioso que a gente honrar Mahalakshmi. Então, para que ela te abençoe dessa riqueza que é esse conhecimento. É nessa força maravilhosa do nosso povo cigano que a gente vai ativar os elementos e fazer as nossas preces, pedindo a Santa Sara, nossa rainha, que abençoe esse momento, que abençoe a sua mente para que você receba esse conhecimento, que esse conhecimento transforme a sua vida. Você que vai chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, que alegria te receber em mais uma aula do nosso curso gratuito. Eu estou animadíssima porque a gente vai falar de baralho cigano, então já vai chegando. Lembrando, quem quiser acender sua vela, acender o seu incenso, pode acender. Se eu estiver falando rápido demais, gente, coloca um comentáriozinho de sirene que fala, pelo amor de Deus, fala mais devagar, porque eu tô animada, gente. Quando eu falo de baralho cigano, eu me animo. E quando eu me animo, de vez em quando, eu falo rápido demais. Então, se eu estiver falando rápido demais, por favor, vocês me avisam, tá bom? Então, vamos ativar nossa chama da devoção. Ela que é tão importante, ela é que é a mais importante. Essa chama que traz a energia dos nossos mentores ciganos. Essa chama que reafirma o nosso comprometimento com essa espiritualidade. Essa chama que queima a ignorância, que revela o caminho antes oculto. Vamos tomar algumas respirações profundas, ó. Oxigenar o nosso cérebro. Faz um movimento, vou te ensinar a fazer um movimento agora. O povo cigano é movimento, né? Você sobe os seus ombros, coloca eles para trás e abaixa. Você vai abrir o seu chakra do coração. Então, ombros para cima, ombros para trás, ombros para baixo. E abre seu coração para o povo cigano, ajusta a postura. Respira profundamente. Se entrega a esse momento. Dá um pause em todas as outras coisas que estão acontecendo, todas as questões da sua casa. Daqui a 1 hora você pensa nisso. Agora é a hora da grande transformação. Agora é a hora do caminho ser revelado. Agora é a hora de finalmente aprender as cartas do baralho cigano. Pedimos as bênçãos de Santa Sara, nossa rainha. Que essa padroeira maravilhosa do povo cigano coloque o seu manto de sabedoria sobre cada um de nós. Santa Sara, abençoe esse momento. Abençoa cada um desses irmãos, cada uma dessas famílias, cada um desses corações. Pedimos a presença de Rosa Cigana, manifestadora de todo esse conhecimento, de toda a sua sabedoria. Que essa sabedoria seja passada para cada uma dessas pessoas e que eu seja um canal limpo para essa mentora maravilhosa e seus ensinamentos.
e que esses ensinamentos, como sementes, encontrem terra fértil, florescendo nos lírios do seu melhor destino. Que o povo cigano abençoe sua jornada e te mostre por onde você for qual é o caminho. Que você mantenha os seus pés firmes no caminho do bem e a mente inabalável, que tudo é possível. Que o seu coração se encha de esperança para uma nova realidade e que ela se manifeste. Que você realize cada um dos seus sonhos e que você seja imensamente feliz. Que assim seja, que assim se faça e assim já é. Salve a luz do povo cigano, salve Santa Sara, nossa rainha, Rosa Cigana, nossa mentora, e a grandiosa caravana de luz. Recebe essa energia com todo carinho. Eu fico muito feliz de receber vocês aqui em mais um dia do nosso curso gratuito. Vocês, quem tem alguém aqui do primeiro dia? Quem tá do primeiro dia, bota aqui nos comentários para eu ver. Quero saber quem é do primeiro dia que tá aqui. Ai, respirando profundamente, deixa eu ver se eu localizo aqui. Achei! Para que eu não perca os comentários de vocês, temos um outro device que vai ajudar aqui, porque tem resumo da aula de hoje, tá, gente? Olha, nosso curso, como eu disse, o curso gratuito é uma experiência, né? Ser aluno de Rosa Cigana é uma experiência. Então, hoje teremos, hoje, já tá pronto já esse resumo. Hoje teremos um resumo da aula. Cadê? Ele vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui, gente, um resumo da nossa aula hoje, tá? Então, vai estar tudo lá. Quando a gente terminar, a gente vai colocar no grupo de alunos. A gente dá um tempinho só para o pessoal chegar, porque depois da aula sempre entra uma galerinha no grupo de alunos e depois a gente vai compartilhar com vocês Peraí. Deixa eu localizar. Já achei. Depois a gente vai compartilhar com vocês o resumo da aula. Ué? Vamos achar. Mas também, na verdade, gente, não precisa. Tantas vezes eu já dei essa aula, né? Essa aqui não precisa, gente. Se eu não acho, a gente vai na energia. Então, vamos lá, gente. Vocês estão prontos? Quem tá? Tô aqui desde o primeiro dia de aula. Eu perdi com muita tristeza na aula, mas ficou gravado, tá? Lá no grupo de alunos a gente coloca a gravação, mas tá aqui no feed também. Então, se você perdeu as primeiras aulas, gente, é muito importante. Tem gente aqui desde o primeiro dia, eu. Muita gente do primeiro dia, parabéns, viu? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa disciplina nos seus estudos vai te levar a lugares extraordinários. Aliás, disciplina sempre leva você onde a vontade não leva, né, gente? Então, eu tenho muita vontade de ter determinada coisa, mas não faz o que é preciso para isso. E você que está sendo disciplinado nos seus estudos, sabe que você já deu metade do caminho para você aprender baralho cigano. Tá aqui assistindo a aula, fazendo as suas anotações, e agora a gente vai ensinar muitas coisas práticas também, para que efetivamente você se conecte com as cartas do baralho cigano. Lembrando, gente, anote, tá? Eu não vou parar aqui para ver as dúvidas de vocês nesse momento. A gente tira as dúvidas através da caixinha, até porque as pessoas depois podem rever, a gente pode colocar no destaque. Aliás, falta eu fazer isso, vou colocar num destaque para vocês, né, todos os conteúdos do nosso curso de baralho cigano, e a gente disponibiliza isso também aonde? Lá no grupo de alunas, né? E a gente vai ter momentos para tirar dúvidas, a gente vai ter aulas específicas para tirar dúvidas também. Então, se você ficar colocando a dúvida aqui durante a explicação, eu não vou conseguir te responder, mas pode ser que no finalzinho a gente ainda responda algumas das dúvidas de vocês. Mas anota essas dúvidas, que quando terminar a aula você coloca no comentário, ou eu vou colocar uma caixinha, né? E aí você coloca sua dúvida na caixinha. Então, durante aqui o raciocínio, não vai dar pra gente tirar as dúvidas de vocês, mas depois a gente vai tirar, tá? Desde o primeiro dia, desde a primeira aula, que orgulho de vocês. Vamos lá então, gente, na prática, como é que a gente faz a metodologia da Caravana de Luz? Então, como eu estava falando, gente, a gente não vai contar todos os segredos de metodologia da Caravana de Luz para você, mas eu vou dar alguns segredos e algumas dicas muito importantes. A gente já entendeu que a devoção com o clã dos Ciganos do Ouro, né, o nosso compromisso, a nossa ética e o nosso compromisso com os estudos é o que a gente precisa para chegar lá. E dentro da parte do compromisso com os estudos, você precisa ter uma prática disciplinada de estudos, né? Então, imagina que você não sabe tocar violão e você
você quer tocar uma música. Para tocar uma música, primeiro você tem que aprender aonde botar o dedo para formar o acorde. Depois você tem que juntar os acordes. Depois você tem que aprender a melodia para você conseguir a música. E é exatamente isso. Então, a gente está aqui fazendo a primeira parte, que é aprendendo a colocar o dedo para fazer o acorde, né? A gente está entendendo justamente isso. Quais os significados, quais as energias essenciais de cada carta. E é óbvio que existem energias aprofundadas mais, né? Existem percepções muito aprofundadas do que a gente vai oferecer aqui. Porque, por exemplo, no nosso curso Profissionalizante de Baralho Cigano, a gente tem uma aula para cada carta. Então, a gente vai a fundo em cada carta. Mas aqui não dá tempo da gente fazer uma aula para cada carta, porque a gente quer falar sobre combinações, a gente quer falar sobre mesa real, então a gente vai dar uma acelerada. Então, a gente vai te dar 5 cartas por dia. 5 cartas por dia. Não se desespera, anota, vai ter o resumo, mas anota as suas percepções e principalmente anota as suas dúvidas. E as dicas, né? O que eu vou fazer com isso? Uma pessoa me perguntou assim, mas eu não tenho as cartas do baralho cigano ainda. Você vai anotar isso, assiste essas aulas e pratica, medita. Se você ainda não tem as cartas do baralho cigano, e como eu disse, eu quero ter a honra de enviar um baralho cigano para você, abençoado para você, então faça seu pedido na loja mágica, que inclusive todos os pedidos na loja mágica estão com presente. Você ganha pergunta baralho cigano, ganha patuá para aumentar a sua intuição, chá para conhecer a sua cigana, tem um monte de presentes. Faz o seu pedido na loja mágica, www.cristaisencantados.com.br. Aproveita, não perde a chance de pegar o seu óleo de intuição, a sua vela para aprendizado do baralho cigano igual a essa, que a gente vai fazer e te mandar com todo carinho. Então, até lá, o que você pode fazer? Anotar as suas percepções e meditar sobre isso. E eu vou te dar algumas dicas da metodologia da Caravana de Luz para que efetivamente você consiga absorver essa energia essencial de todas as cartas. A metodologia da Caravana de Luz, ela é baseada a você ter uma conexão mais íntima com essa carta. E como você faz para ter uma conexão mais íntima com essa carta? Bem, primeiro você precisa observar a carta, né? Você tem que ter a rotina de fazer essa meditação, como eu falei, né? E essa visualização. E você prestar atenção nas sensações que isso tem a te oferecer. Então, quando você olha para a carta, quando você medita com uma carta, ou quando você medita sobre o simbolismo, sobre o significado dessa carta, você vai o quê? Colocando ela dentro de trilhas neurais que já acontecem no seu cérebro. Por exemplo, pensa aí na sua vida, uma situação na sua vida que tu teve que dar o gás. Cara, que você estava numa situação ali, num vucu-vucu, num aperto, e que você tinha que resolver uma coisa, você precisava dar um gás, você precisava botar uma energia, você precisava fazer um movimento. E você com coragem, com postura, foi lá e fez. Pensa aí nessa situação aí na sua vida. Pensou? Então, agora o que você tem que fazer, lembrando dessa circunstância, é que essa energia é a carta do cavaleiro. Então você tem que se lembrar que nesse momento da sua vida, você se portou como a carta do cavaleiro, você viveu a experiência da carta do cavaleiro, você foi uma cavaleira, né? Então, quando você junta isso num evento que já acontece no seu cérebro, numa memória que já está no seu cérebro, aí você se lembra. Quando você se lembra da situação, você me lembra o que é a carta do cavaleiro. Então, uma grande dica do baralho cigano é que você medite com as cartas, que você medite com as cartas, que você traga o simbolismo delas para a sua vida, em circunstâncias que já aconteceram na sua própria vida. E isso é uma forma excelente de você entender cada uma delas como um portal, porque a gente já viu que essas cartas são portas para acessar determinadas frequências, para acessar determinadas informações, né? Então, dessa forma, quando você conecta a energia da carta com um evento que já aconteceu na sua vida, isso fica muito mais fácil disso ser incorporado na sua rotina, na sua lembrança. E uma outra forma é você trazer cada uma das cartas para sua vivência, para sua experiência. Ou seja, você pensar assim, poxa, nessa situação eu tenho que agir como um cavaleiro, eu preciso dar um gás, eu preciso fazer um movimento nessa direção. Então, quando você coloca isso, quando você usa isso, e esse é um dos motivos que pela primeira vez a gente nunca fez ritual com as cartas do baralho cigano aqui, que a gente vai fazer ritual com as cartas do baralho cigano, que é para te empoderar da energia de cada uma das cartas. A gente nem vai ter estudado todas ainda, mas a gente vai te empoderar da energia dessas cartas, né? Entendendo cada uma dessas cartas como portal para você sentir a energia delas. Então, meditar com as cartas, você dormir com a carta debaixo do travesseiro, você aplicar essas circunstâncias na sua própria vida, são formas de você se conectar com esse oráculo e não precisar ficar decorando, né? Então, traga isso para a sua realidade e vivencie o ensinamento das cartas. Essa vai ser a forma de você transformar a sua vida, de você absorver o simbolismo dessas cartas e de você conseguir conversar com elas.
Falando em conversar com as cartas, isso é uma outra coisa que você deve fazer. Então aqui a gente tem o nosso curso que a gente estuda bem certinho aqui, né? Então vai lá e você vai fazer as suas anotações, a gente vai ter o resumo e depois o que você vai fazer? Quando você tiver com um baralho de preferência, o baralho da Caravana de Luz, igual ao meu, né? Que tá disponível na promoção da Loja Mágica Cristais Encantados, você vai pegar cada uma das cartas e você vai falar para elas o que ela significa. Repetidas vezes. Então, como na tradição védica, né, o que a gente faz? A gente pega uma japamala, Guilherme, desculpa, tô pegando sua japamala aqui para mostrar, fazer o exemplo para pessoa. Essa aqui não está mais disponível, gente, isso aqui já é do Guilherme. Então, você pega a japamala e você vai fazendo mantra, né, Om, ensinei vocês, né. E quando a gente repete para as cartas do baralho cigano, a gente vai imantando essa energia nessas cartas. Então, cavaleiro significa ação, movimento, energia direcionada. Então, você fica ali, o cavaleiro, que representa ação, movimento, energia direcionada. Eu te ativo, eu te recebo na minha vida. Cavaleiro, que significa energia direcionada, ação, movimento, eu te ativo e te autorizo na minha vida. E você vai decretando, repetindo isso. E quanto mais você repetir isso para as cartas, mais essas cartas elas vão falar com você na hora da interpretação. Então a metodologia da Caravana de Luz, ela tem a ver com você trazer as cartas do baralho cigano para sua vida, viver as cartas do baralho cigano, praticar na sua vida e nas suas ações, nas suas posturas do baralho cigano, e falar com ela. Claro, você falando com ela, ela vai falar com você de volta. E, gente, eu sei que parece um pouco esquizofrênico. Que não tenha no psiquiatra aqui, nem o SAMU, nem a camisa de força. Eu sei que parece um pouco esquizofrênico falar com carta de baralho cigano. Mas eu garanto... Mas eu garanto pra vocês... Eu tô rindo, gente, mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Posso dividir minha intimidade com vocês? Por muito tempo na minha vida, quando eu não tinha regulado a minha mediunidade, eu achei que eu fosse esquizofrênica mesmo, sabia? Porque eu ouvia vozes, gente, eu ouvia vozes, eu achei que eu era meio esquizofrênica mesmo, mas não, era só mediunidade, posso ficar tranquilo. Então, gente, uma coisa muito interessante também é que carta de baralho cigano, bem como cristal, é melhor que muita gente. Então é melhor você falar com a carta do baralho cigano do que com a sua vizinha fofoqueira, não é não? Então, essa é a metodologia da Caravana de Luz. Você vai falar com as cartas e elas vão falar de volta com você. Tá fazendo sentido até aí? Você já experimentou dessa forma? Se você já é aluna da Caravana de Luz, você já sabe que é assim que a gente trabalha com as cartas e é assim que você vai fazer. É anotar, repetir isso. Quando as cartas estiverem na sua mão, você vai falar com essas cartas, você vai sentir essas cartas, coloca sobre a carta sobre o seu coração, observa os detalhes dessa carta, vê como ela faz você se sentir, anota todas essas percepções, tá? E guarde essas anotações, tá, gente? Eu não fui o tipo de pessoa que anotei muita coisa durante o meu aprendizado, não tenho esses registros, queria que eu tivesse, mas eu não tenho esses registros, né? Muita coisa foi só dentro do campo mental, do campo energético, mas vale a pena você registrar. Eu devia até fazer um concurso do caderno mais lindo. Ai, gente, eu tinha que fazer o concurso no caderno mais lindo. Se você está fazendo um caderno desse curso, mostra pra mim. Aliás, outra coisa que eu ia falar pra vocês mostrarem pra mim, pode me mostrar o seu altar cigano, o seu altar do plano de ciganos da sorte, quando você fizer, me mostra, tá? Que eu quero ver. Gente, o meu WhatsApp tá aqui no nosso perfil. Quando você clica lá no WhatsApp, você fala diretamente comigo. Ou você pode falar aqui no direct. Eu quero ver o seu altar. Quero saber da sua evolução, do seu estudo. Então, durante esse mês, como eu disse, é gratuito. E a gente vai estar aí disponível para isso. E eu quero ver o seu altar. E quero saber como vai ser a sua experiência também. Então, essa é a metodologia. Você vai anotar agora, absorver essas informações, anote suas dúvidas que depois a gente vai tirar. E eu já vou começar a falar das cartas, porque senão, gente, a gente não sai daqui hoje. Então, a primeira carta que a gente vai falar é a carta do cavaleiro. A gente já falou sobre essas 5 primeiras cartas do baralho cigano aqui no feed. Não sei se você está reparando, mas a gente está trazendo alguns conteúdos. E a carta do cavaleiro, ela é a mais importante, auspiciosamente, ela é a primeira do baralho cigano, né? Porque ela é importante para ter iniciativa. Então, o cavaleiro vai iniciar essa sua nova jornada junto com o baralho cigano, né? E a carta do cavaleiro, ela fala sobre um movimento direcionado, né? Então, qual é uma forma rápida de você chegar a um determinado lugar? A pé ou em cima de um cavalo, né? Com certeza em cima do cavalo, você vai chegar muito mais rápido, muito mais tranquilo também do que você fosse correndo, né? Então a energia do cavaleiro, ela vai te potencializar para que você chegue muito além.
Então, você tem que parar para pensar em ação direcionada. E como se esse fosse um grande chamado dessa espiritualidade para sua vida. Então, quando a gente está falando da carta do cavaleiro, a gente está falando sobre movimento. A gente está falando sobre a necessidade de você fazer alguma coisa. Quando a carta do cavaleiro bate na mesa, ela fala assim, e aí, o que você vai fazer? Você tem feito as coisas alinhado aos resultados que você quer chegar? Precisa ser estratégico na hora de fazer algum ajuste? O cavaleiro pede ação. O cavaleiro pede movimento direcionado, movimento utilizando as coisas que estão à sua volta para que você consiga chegar a determinados resultados. Então a carta do cavaleiro pede para que literalmente você tire o bumbum do sofá e você faça alguma coisa em direção à realidade que você deseja manifestar. A carta do cavaleiro, que é uma carta masculina, né? Tem algumas cartas com tom mais feminino, algumas cartas com tom mais masculino, essa é uma carta muito masculina, ela fala sobre essa ação, porque o sagrado masculino, ele é mais executor, enquanto o sagrado feminino, a energia mais feminina, ela é mais intuitiva, né? Ela é mais emocional, ela é mais acolhedora, ela é mais sensível. E eu não tô falando que a mulher é fraca, mas ela é sensitiva. Sensível no que eu falo é sensitiva, não é sensível de frágil não, tá? Até porque se tem uma coisa que mulher não é frágil, né? Pelo contrário, a gente às vezes é antifrágil até. Então, ela é muito mais emocional, mas as cartas mais masculinas, elas são muito executoras, né? Elas têm um tom mais racional, por isso que a carta do cavaleiro, ela fala sobre um ponto estratégico, de você ser estratégica, né? É aquilo, não adianta nada você tá com um cavalo indo naquela direção se o seu destino tá para outra direção, se o seu destino tá para lá, outra tá para lá, né? Então, a carta do cavaleiro pede que você tenha esse movimento de uma forma mais direcionada. Ela pede para que você tenha postura em determinadas coisas, né? E principalmente romper aquela preguiça que às vezes a gente fica de não fazer o que precisa ser feito. O cavaleiro pede para que você faça o que precisa ser feito. O cavaleiro, como as cartas de figuras humanas, né? Então, algumas cartas no baralho cigano representam pessoas, né? Então, a carta da cigana vai representar a consulente mulher ou a mulher mais importante do consulente homem. A carta do cigano vai representar o homem mais importante da vida da consulente mulher ou o próprio consulente homem. A carta da criança representa crianças e a carta do cavaleiro fala de um outro homem que não é o homem principal ali na vida da mulher. Então, normalmente, às vezes, se apresenta como um novo amor, né? Uma pessoa que está chegando ali diferente, uma pessoa que está rondando ali diferente, um novo parceiro. Então, uma alternativa de uma pessoa dentro da característica masculina, né? E aí acaba que muitas vezes, como normalmente grande parte dos consulentes são mulher, quando tem um outro homem rondando ela com objetivos emocionais ou outra coisa, a carta do cavaleiro se apresenta. Sozinho não representa um novo amor, mas em determinadas combinações. Aqui a gente está falando em energia essencial da carta, tá? Existem percepções mais profundas, mas não adianta eu falar percepções profundas aqui pra você, porque você não vai conseguir pegar profundamente tudo. Profundamente tudo é no curso profissionalizante de baralho cigano, mas aqui então a gente vai ficar na energia essencial, que é o suficiente para você entender essa carta, agir como cavaleiro e começar a sua jornada com baralho cigano, né? E fazer o movimento de maneira estratégica na direção que você deseja. Então, a carta do cavaleiro, tem muita gente que fala assim, então quer dizer que a carta do cavaleiro representa Ogum. Deixa eu logo trazer esse assunto, né? Porque tem gente, né, que utiliza as cartas do baralho cigano para ver outros aspectos, né, que não necessariamente estão relacionados à linha do destino. E aí, gente, sim, existem algumas combinações que às vezes os orixás se apresentam na tiragem do baralho cigano, mas não é a proposta do baralho cigano, tá? Então, né, imagina, a espiritualidade cigana, ela cuida da linha do destino. Então, nosso objetivo quando a gente joga o baralho cigano é ver a linha do destino. Quando você tá falando sobre orixás, sobre entidades da Umbanda, do Candomblé, você tem que jogar os búzios, né? Então, as cartas do baralho cigano não são as melhores alternativas. Falar, vê qual é meu guardião, minha pombagira, meu Exu, né? Vê qual é meu orixá. Esse não é o tipo de pergunta que a gente faz pro baralho cigano. Em determinadas circunstâncias, em determinadas combinações, pode ser, né, e não sozinha, a carta do cavaleiro representa isso, mas pode ser sim que a carta do cavaleiro traga a energia do orixá Ogum. No entanto, gente, isso é raríssimo de acontecer, a não ser que essa é uma energia que seja muito vigente, muito pungente
no campo da pessoa, né? Então, deixa eu dar, assim, um panorama pra você. Eu faço muitos atendimentos, gente, muitos atendimentos, tanto na caridade quanto atendimentos particulares. E nesse ano, se eu vi 2 tiragens, a gente já tá no mês 7, se eu vi 2 tiragens onde os orixás se apresentaram, foi muito. Né? Então, é muito importante a gente saber que a gente tem que escolher o oráculo adequado para perguntar as coisas adequadas. E quando a gente está falando da linha do destino, o nosso objetivo não é falar sobre orixás. Até porque, da mesma forma que não é bacana que uma outra egrégora que não conhece os fundamentos da espiritualidade cigana traga conhecimento sobre a espiritualidade cigana, como muitas vezes acontecem, né? De ser cuidado dentro dos fundamentos da Umbanda, da mesma forma que eu acho bacana que os fundamentos da espiritualidade cigana sejam respeitados, eu vou respeitar os fundamentos das outras experiências religiosas, né? Por isso, se você quiser saber do orixá que te rege, dos seus mentores dentro das outras linhas, você tem que jogar os búzios. E aí você pode perguntar assim pra mim, dá pra saber o nome da minha cigana através das cartas do baralho cigano? Isso é uma pergunta que me fazem muito também. E, gente, pra você saber o nome da sua cigana, você tem que cuidar da sua cigana, tá? Diferente da Umbanda, onde você vai lá, joga os búzios e os búzios revelam quem são os seus orixás, quem são as suas entidades, a espiritualidade cigana não funciona assim. Por quê? Porque a gente já viu que são fundamentos diferenciados. Então não é o pai de santo que vai te falar qual é o nome da sua cigana. E se alguém falar, a sua cigana que está aí do seu lado é a Esmeralda. Gente, desconsidera. Quem tem que falar quem é a sua cigana é a sua própria cigana. A sua espiritualidade não manda recado por ninguém. Ela fala com você. E o que você precisa é se organizar no seu conhecimento para que você consiga ter essa revelação. Por isso que eu indiquei para vocês o curso 7 dias para conhecer a sua cigana. Então, esse curso ele vai te dar o passo a passo básico para que você saiba quem é a sua cigana e aprofundar essa conexão com as cartas e com a espiritualidade cigana de uma maneira geral. E, como a gente disse, conhecendo a sua cigana, é muito mais fácil de você aprender o horário cigano. Então, como eu estava falando, a gente vai falar aqui da energia essencial de cada uma das cartas. E quando a gente pensa na carta do cavaleiro, a gente pensa em ação, em movimento. Lembra que eu contei pra vocês que quando eu percebi que eu estava aprendendo o baralho cigano no meu corpo, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, né? Quando eu fiquei ali, meditei a carta do cavaleiro, eu senti a vontade de fazer a postura do guerreiro no yoga, né? Existem 3 posturas do guerreiro no yoga. Você consegue ver isso no YouTube. Eu gosto muito do canal da Pri Leite no YouTube. E ela ensina lá e tem um vídeo sobre as posturas do guerreiro, né? Então, quando você faz a postura do guerreiro, você sente a energia da carta do cavaleiro. Você foca o seu olhar, né? Para que você consiga se manter ali naquele equilíbrio da ação que você precisa ter, né? E aí, outra coisa que me fez perceber isso é o próprio movimento. Então, o que é muito bacana? Você pega a carta do cavaleiro e caminha, né? E faz ali um movimento em uma direção e vai falando com ele, vai conversando com ele. Mais uma vez, vai parecer meio maluco, meio esquizofrênico? Vai. Mas ninguém tem nada a ver com a sua vida. Vão te julgar do mesmo jeito. Tem um monte de gente que me chama de maluca do mesmo jeito, então vai me ver falar com a carta do baralho cigano? Sim, né? Então é ótimo você praticar com o cavaleiro se movimentando, né? Se movimentando. E caminhadas é ótimo para você fazer isso, tá? E aí, essa é a primeira carta do baralho cigano. A carta que vai trazer esse movimento direcionado, uma carta mais de ação, né? Uma carta mais estratégica, uma carta com tom masculino e é uma carta que cobra que você faça alguma coisa. Segunda carta do baralho cigano. Gente, essa carta, eu amo essa carta. Como é que você ama o obstáculo? Eu amo obstáculo, gente. Por quê? Obstáculo me faz ser quem eu sou, né? Cada obstáculo que eu vejo, já falei, a gente até colocou no conteúdo, a gente faz Ongangana Pataye Namaha, a gente honra, existe um Deus, um dos maiores deuses mais venerados dessa espiritualidade hindu, do panteão hindu, que é o Senhor Ganesha, aquele Deus com a cabeça de elefante. Ele é o próprio obstáculo. E ele nos dá o quê? Força para desenvolver habilidades. O Senhor Ganesha também é um Senhor de sabedoria, um Deus de sabedoria. Então, o que mais a gente precisa não ser o obstáculo para a gente desenvolver essas habilidades? A gente precisa. Até porque se a gente vivesse totalmente... Peraí, alguém me ligando aqui. Se a gente vivesse completamente dentro da zona de conforto, a gente não ia evoluir. Então, gente, a carta dos obstáculos, apesar de ser uma carta confusa para algumas pessoas, ela é uma carta maravilhosa. Primeiro porque ela representa obstáculos superáveis, tá? Então, a gente não tá falando aqui sobre subir no Everest com um pé só. Não. A gente tá falando sobre uma coisa que tá colocada na vida da gente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa achar uma força interna, né? Então, a carta dos obstáculos é uma carta muito boa, tá? E eu falo sinceramente, né?
É uma forma da gente honrar Senhor Ganesha, é uma forma da gente honrar que esses obstáculos eles precisam e eles vão acontecer em nossa vida, inevitavelmente, em todas as etapas e em todos os momentos, gente. São pequenos problemas que têm como ser solucionados, né? Então, quando a carta dos obstáculos ela se apresenta, não é para ficar desesperado, é para você perguntar quais as habilidades que eu preciso desenvolver para superar esses obstáculos. Em alguns baralhos ciganos, né, eu gosto muito da simbologia do obstáculo em si. E muitos baralhos ciganos, no entanto, aparece outra figura. Apesar disso, ela tem o mesmo significado, tá? Que é a figura do trevo, né? E aí dá um aspecto pensando como se fosse algum tipo de sorte, né? Na verdade, quando a gente fala sobre essa carta dessa simbologia, é que você já viu quando alguma coisa difícil acontece, que você fala, ai meu Deus, como é que eu vou superar isso? E aí você vai lá, você acha essa força interna, você acha um meio, acha uma forma, supera o obstáculo e você fala, que sorte! Que sorte nada, minha linda, foi você que fez isso, né? Então, ali, às vezes a carta, que sorte que eu consegui me desvencilhar desse problema, que sorte que eu tive essa superação. Então, ela tem o mesmo significado. Mas a palavra certa não é bem sorte, né? Porque você desenvolveu essa habilidade, você permitiu desabrochar nessa habilidade para que você pudesse superar esse obstáculo. Então isso aqui, gente, é uma carta que ensina muito pra gente. Eu sempre falo, gente, que o fundo do poço ensina lições que o alto do cume não ensina, que o alto da montanha não ensina, né? E a gente é feito das coisas que tivemos que superar. A gente é feito das coisas que... Aliás, a gente é feito das histórias de sobrevivência, muitas vezes, que ninguém tem nem noção. Então, os obstáculos, eles formam a gente, eles, né, estão ali firmando todas as nossas capacidades. Então, ela é uma carta maravilhosa. E lembrando que, como eu disse, é uma carta que fala de obstáculos superáveis. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Difícil mesmo é a montanha. Obstáculo, a gente dá um jeito de tirar ali a pedra do caminho, né, de aprender com isso. É a minha dica, gente. Dica de ouro. Se você está vivendo uma situação há muito tempo na sua vida, tem 10 anos que eu não consigo um relacionamento, ou tá 5 anos que meu relacionamento tá horrível, ou eu nunca consigo juntar dinheiro, ou eu nunca consigo resolver as minhas contas, as minhas dívidas, isso tem algo a te ensinar. Isso tem algo a te ensinar. Tudo tem algo a te ensinar. Então, não perde tempo se lamuriando. Oh Deus, oh céus, o que está acontecendo comigo? A culpa é do Mercúrio retrógrado. Não, gente. Quando alguma coisa acontece na sua vida, é porque você precisa ou porque você merece. E se veio um obstáculo, a gente tem que aprender. Vou trazer uma percepção profunda aqui pra vocês, tá? A gente, às vezes, quando a gente tá lidando com a espiritualidade, a gente parece umas crianças, cara. Porque assim, a gente pede muito a Deus, né? Por exemplo, ai Deus, eu quero ganhar uma maratona. Tu acha que Deus vai te dar uma medalha? Ele vai te dar um par de tênis, minha linda. Ele vai te dar um par de tênis. E você vai ter que praticar para você conseguir ganhar aquela medalha, para você vencer aquela maratona. Então, toda a circunstância que está colocada na nossa vida é para a gente aprender. Se você ficar se lamuriando nas mesmas questões, é porque você não entendeu o que a situação está te ensinando. E se você não está entendendo, o que você vai falar? Medita sobre isso. O que essa situação está fazendo comigo? Como eu estou reagindo a essa situação? Como eu posso reagir diferente a essa situação? Porque os obstáculos, como eu disse, eles são comuns na nossa vida, entendeu? E se você não resolver as coisas, ou seja, né? Por exemplo, eu tô no meu caminho lá andando, né? Aí, pum, tinha uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Aí você fala, eu tô esperta, eu não vou tropeçar nessa pedra. Mas tem gente que faz o quê? Pega a pedra, bota na mochila e fica carregando. Você não tropeça naquela pedra ali, mas você carrega o peso daquele ali. Aí, quando você tiver uma outra pedra lá na frente, para você atravessar aquela pedra é mais complicado. Por quê? Porque você já está carregando o peso da pedra anterior. Então, é muito importante que a gente aprenda com as circunstâncias da nossa vida. Se o obstáculo ali foi colocado para você, tem algo a te ensinar. E aí é a hora de você meditar. É aí que você adentra na carta dos obstáculos. É aí que você medita com ela, que você traz a significância dela, a simbologia dela e aplica na sua vida para que você seja o quê? Mais resiliente, mais resistente, que você estenda as suas capacidades, né? Então, isso é muito interessante. E quando, por exemplo, essas cartas elas vêm juntas, é uma combinação auspiciosa.
maravilhosa, né? Porque apesar dos obstáculos, por quê? Se você fizer a sua parte, se você se movimentar nessa direção, você supera o obstáculo. Não tem como não superar o obstáculo se você fizer a sua parte. Então, apesar de ser uma carta que parece ser ruim, ela é uma carta boa e ela te move com certeza muito além. Tô entendendo muitos obstáculos, eu já aprendi muito. Cada baralho tem uma energia do qual você tem que escolher para trabalhar. É isso mesmo. Como eu compro esse baralho? Esse baralho está disponível na loja Mágica Cristais Encantados, gente, para você ter um igualzinho ao nosso. E ainda mando consagrado para você com brindes. Terceira carta que a gente vai estudar hoje é a carta do navio. Eu amo esta carta. Eu amo duas cartas que a gente vai falar hoje. Eu amo todas as cartas do baralho cigano. Quase todas. A do rato eu não gosto muito, não. Mas a gente vai ver por que eu não gosto da carta do rato. Agora, essa carta é maravilhosa. Essa carta, ela fala sobre grandes transformações. Ela fala sobre novos rumos. Então, aqui a gente, por exemplo, quando a gente fala sobre linha do destino, a gente tem 3 etapas. A gente vai estudar mais a fundo isso quando a gente for falar sobre mesa real. A gente tem uma etapa de limpeza, que é quando a vida tira, limpa todas as coisas que não fazem sentido, para que você estão te desviando do seu propósito, da sua missão, da sua felicidade. Então é aquela fase ali mais difícil, quando o consulente chega para você, relatando um monte de problemas, sentindo que a vida não anda, preso em padrões, pensamentos, relacionamentos, circunstâncias que não fazem ele levar. Então essa é a fase da limpeza. Daí quando a pessoa consegue se libertar daqueles padrões, daquelas amarras invisíveis, aí vem a segunda fase, que é a fase da transformação. E aí existem algumas cartas que representam a limpeza, algumas cartas que representam a transformação e algumas cartas que vão representar a próxima etapa que eu já vou falar daqui a pouco. E essa carta aqui representa a transformação, né? Ela representa você indo por um novo caminho na sua vida. Então, por exemplo, aquele amor que você tanto quer, né? Aquele amor de navio, que a gente chama de amor de navio, a renovação na sua vida afetiva, você finalmente indo pro rumo certo, aquela transição de carreira, aquela mudança de carro, aquela viagem que você queria fazer, né? Então, a carta do navio, ela fala sobre transformações e transformações profundas, não é qualquer transformação. É uma transformação que ela é realmente essencial na sua vida, né? Então, é uma nova rotina, um novo relacionamento, novas pessoas, novas circunstâncias, novos lugares, por isso a viagem, né? Então, a carta do navio, ela fala sobre essa transição. No entanto, a carta do navio, ela não é tão simples de chegar na nossa vida. Imagina, gente, um navio, o troço é grande pra caramba, né? E o navio, ele é uma carta lenta, muito lenta. E ela só efetivamente chega quando a pessoa passa por alguns processos antes. A gente vai estudar isso quando a gente for estudar a carta do caixão. Então, você pode querer muito uma grande transformação na sua vida, mas efetivamente essa grande transformação só vai fazer se você fizer uma transformação interna prévia. Até porque a mudança que a gente quer no nosso destino sempre começa na gente. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estudar a carta do caixão. E a carta do navio, ela tem um efeito muito interessante chamado efeito dominó. Sabe quando a gente coloca um dominó assim do lado do outro e você derruba um e vai derrubando tudo? Você brincava disso quando você era criança? Gente, quando a gente era criança, a gente tinha umas brincadeiras mais legais, né, gente? Quem era da década de 80 e 90 brincou de verdade. E aí a gente fazia vários desenhos e pum, botava o troço do lado do outro só pra derrubar depois, né? Mas era divertido. Então, o que é esse efeito dominó? É uma mudança que muda outras coisas na sua vida, né? Por exemplo, o amor de navio, né? Eu tinha lá a minha vida devocional, quietinha no templo, não saía pra nada, ninguém nem sabia, nem via a minha cara aqui, até que chegou um amor de navio na minha vida. E isso, gente, mudou completamente a minha rotina. Mudou a minha rotina, mudou a minha vida, eu fiquei muito mais feliz. Aí eu comecei a passear, comecei a viver, senti toda aquela energia diferente. Eu me tornei uma pessoa diferente, né? Então a carta do navio, ela tem essa característica, ela vai transformando a sua vida e é uma mudança que chega que muda outras áreas também. Então às vezes é um amor que chega para mudar a sua vida, às vezes é uma mudança dentro da sua vida profissional, às vezes é uma viagem, às vezes é, né, uma mudança de casa. Então a carta do navio fala disso. A carta do navio, ela também pode representar, como eu disse, viagens, né? Ela representa também estrangeiros, em determinadas combinações, pessoas estrangeiras. Então, quando você pergunta de uma viagem para o baralho cigano, a gente usa essa como carta de referência. A gente vai estudar sobre como uma carta de referência mais lá na frente, quando a gente falar de técnica de tiragem. Então, a carta do navio é uma carta muito especial, muito auspiciosa, né? Que fala sobre essa mudança de rota.
para que você seja ajustado, para que você atinja a sua história de felicidade. Então, é direção, isso mesmo, nova direção, viagens, transformações, mas é importante ressaltar que são transformações externas, tá? Então, como eu disse, antes pregressamente a gente tem que fazer uma mudança interna, e aí é uma novidade que chega externamente e que traz aí uma grande transformação na sua vida. A gente teve uma aula só para falar sobre a carta do navio, sobre a magia do navio. Eu, inclusive, coloquei essa aula para vocês lá no grupo, mas depois eu vou repostar, que é uma forma da gente aprofundar os conhecimentos sobre essa poderosa carta do baralho cigano. E falando sobre magia do navio, eu aproveito mais uma vez para ressaltar que a magia do navio, a grandiosa magia do navio... Ai, gente, sempre aparece um ou outro, né, falando, eu faço a magia do navio. Eu nunca ensinei pra ninguém, gente. Eu ensinei a versão mais simples de todas as simples, né, de uma ativação só que a pessoa poderia fazer para potencializar, mas nem é a magia do navio de verdade. Então, gente, deixa eu falar uma coisa. Se tiver alguém te chamando assim, venha participar da magia do navio, não é a original. A original é da Caravana de Luz, é feita pelo Cigano Vladimir, é feita com a chave média. Não se deixe embolar, gente, porque ó, tem gente que entra lá no grupo, que chama... Seja fiel à Caravana de Luz, né? Aqui você sabe que o conhecimento e o compromisso realmente acontecem. Então, magia do navio, ainda temos ativação da magia do navio esse ano. Mas no final do ano, acabamos de ter agora, né? Mas vale a pena você participar do trabalho, porque apesar de eu não estar no mar, a gente faz as ativações e até o final do ano eu vou dar uma fugidinha no mar, gente, pra pegar um sol, porque eu tô meio pálida. Não deu tempo de pegar sol da última vez. Não deu tempo, gente. Tava frio, tava chovendo. Não deu tempo de pegar sol. Então, eu vou ter que em algum momento dar uma corridinha no mar. Aí a gente faz mais uma ativaçãozinha da magia do navio. Então, se você quer participar, vem pro nosso grupo Chave Mestre. Essa carta é maravilhosa. Eu amo essa carta. E a próxima tatuagem que eu vou fazer vai ser um naviozinho. Vai ser um navio. Não precisa ser um navio grande, né? Porque já tá começando a faltar um pouco de espaço para fazer tatuagem. Mas a minha próxima tatuagem vai ser um navio depois desse ciclo de ativações de 3 que a gente tá fazendo esse ano. Aí já tive aí essas mensagens aí dessa codificação na pele dessa carta. Estou super animada para fazer. Depois que eu fiz a chave mestra, que eu quero fazer a carta da magia do navio ainda. Carta da casa. Gosto muito dessa carta. Essa carta traz uma segurança muito grande. Como é bom quando a gente se sente em casa, não é? Ai. Como é bom quando a gente vai na casa da mãe. Ai, fui na casa da minha mãe, gente, essa semana. Fui lá dar um beijo nela. Tava muito corrida. Tava muito, mas muito corrido, gente. Mas eu fui lá dar um beijo na minha mãezinha, né? Pra ver as flores maravilhosas dela, o jardim dela. Ai, como é bom, mãezinha. Um beijo que você deve estar aí. Então, gente, carta da casa, ela fala sobre isso. Fala sobre família, fala sobre a nossa casa, materialmente falando. Fala sobre as nossas relações familiares, né? Sobre esse grande alicerce que a nossa ancestralidade nos oferece, né? Eu tive sorte, gente. Eu tenho pais maravilhosos, né? Um pai digno, presente, que me ensinou valores, que me ensinou trabalho. Meu pai que me ensinou o valor da caridade, né? Então, antes de Rosa Cigana, seu Ivan já ia toda semana lá no centro e sempre ouviu as pessoas, isso me inspirou muito. Minha mãe, uma mulher maravilhosa, que criou dignamente os seus filhos, que nunca precisou passar por cima de ninguém, que nunca foi desleal com ninguém, que sempre valorizou todas as pessoas, gentil, amorosa. Eu tive muitas perceptíveis, então assim, eu tive muita sorte. Muita sorte não, talvez seja a única forma que eu tinha tido de conseguir efetivamente cumprir essa missão, né? Ter essa família maravilhosa e abençoada que essa espiritualidade me deu, que foi uma grande bênção. Mas pode ser que a sua família não seja bem assim, né, gente? Porque nem tudo são flores, né? Então pode ser que as suas experiências com a sua família, elas não sejam tão boas. Mas isso também tem um aprendizado, tá? Então está dentro do planejamento kármico de todos nós. Então quando a gente vem dentro de um núcleo familiar, é porque a gente tem pendências, a gente tem coisas a serem resolvidas, né? Então é muito importante que a gente veja isso com o carinho que isso precisa ver. E pode ser que seus pais tenham errado com você, pode ser que eles não tenham sido tão presentes, né, como os meus pais foram, tão maravilhosos como os meus pais foram, mas isso é um aprendizado para você, porque isso aqui não fala só sobre família de sangue, fala sobre família de alma. É por isso que em determinadas combinações fala sobre grupamentos espirituais, egrégoras, terreiros, centros, tsaras, né? Então, aqui a gente está falando sobre relações familiares, relações ancestrais também. E de tudo, mesmo que teus pais tenham errado com você, eles te deram uma coisa preciosa, a vida. A vida. Você tem ideia de quantos espíritos gostariam de ter a oportunidade que você tem aqui? Está vivenciando esse planeta extraordinário.
É um planeta desafiador? É. Tem cobra rastejante por aí? Tem. Tem mula, anta? Tem também. Pra atrapalhar a vida da gente, né? Mas é um planeta maravilhoso, gente. É um lugar que a gente tá aqui pra crescer, pra evoluir, pra desenvolver nossas habilidades, pra se firmar junto com a espiritualidade. E a gente tem a oportunidade, gente, de ver flor, de ver bichinho, né? De ver árvore, de abraçar árvore, de entrar no mar. Gente, olha que planeta maravilhoso. Olha que planeta maravilhoso. Então, a energia da carta da casa, ela traz isso, né? Essa grande oportunidade que foi colocada aqui para você, né? E por mais que seus pais, por acaso, seus pais erraram com você, eles te deram uma vida. E eles te deram aprendizados. Às vezes a gente aprende pelo amor, às vezes aprende pela dor, mas olha, deixa eu trazer uma reflexão para vocês. Nós somos filhos de gerações que não fizeram terapia. E situações foram muito difíceis há determinados anos atrás. Então, a gente, na história do Brasil, a gente viu, né, que a gente vive num país que foi invadido, né, um país que foi, né, colonizado, um país onde a nossa população nativa foi escravizada e que recebeu escravos de outros lugares, né. Então, a gente passou por pandemia, a gente passou por ditadura militar. Então, assim, seus pais com certeza fizeram o melhor deles. Pode ser que o melhor deles não tenha sido suficiente para você, mas, gente, na nossa vida isso não acontece também. Quantas vezes a gente não dá o nosso melhor pelas pessoas e não é o suficiente? Nem todo mundo acerta e é aquilo, gente. Como diria Pete, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Então, se seus pais erraram com você, eu tenho uma dica. Cura isso no teu coração. Porque senão é muito difícil de você conseguir evoluir. Tem gente que quer assim, eu quero um amor porque eu quero fugir das circunstâncias de vida familiar que eu tenho, eu quero ter a minha família onde eu amo do jeito que eu quero. Só que a gente esquece que o maior compromisso kármico que a gente tem não é com o amor que a gente vai conhecer, é com as nossas famílias. A família ensina a amar. Família é a escola do relacionamento. Mesmo que você queira ter um relacionamento diferente, com novos valores, com novos conceitos, com novas formas de viver, a família é o que te prepara para isso, né? E outra coisa, tem um cartoon da Mafalda, gente, a minha memória tá indo em umas coisas lá muito nostálgicas, né? Tem um cartoon da Mafalda, você sabe quem é a Mafalda, gente? Ai, gente, eu tô muito nostálgica esses dias da década de 80. Tem um cartoon dela que ela fala assim, que a mãe dela pede para ela fazer alguma coisa, e aí ela reclama, né? Fala assim, eu não vou fazer. Ela fala assim, mas você vai fazer sim porque eu sou sua mãe. Eu falo assim, que saiba, a gente se formou no mesmo dia, eu como filho e você como mãe. Então assim, se tá difícil para você como filha, ou se tá difícil para você como mãe, tá sendo difícil pro seu filho como filho, pra sua filha como filho, ou pra sua mãe como mãe também, né? Então, de fato, isso é uma coisa que a gente precisa resolver na nossa vida. E uma outra reflexão interessante sobre a carta da casa é que a carta da casa é uma carta estável, equilibrada, é uma carta de realização, que é a terceira etapa da linha do destino. Depois que você vive a transformação, você chega na realização. Então ela é uma etapa de transformação, mas a minha reflexão é que a casa, ela pode te proteger, mas ela pode te aprisionar também. Então famílias, elas costumam carregar padrões, padrões que foram aprendidos pelos pais dos seus pais e pelos pais dos seus pais, né? Que, como eu disse, não fizeram terapia. Então, outra coisa, gente, hoje em dia a gente tem acesso à psicologia de uma forma incrível. Então, se você for no seu posto de saúde, né? Se você for procurar no SUS, se você procurar em faculdades de psicologia, tem muitos atendimentos sociais de psicologia também. E hoje a gente tem acesso a isso. Inclusive, hoje eu fiz a minha sessão de terapia. Gente, cuida da sua saúde mental. Para curar suas relações com os ancestrais, para proteger os seus descendentes, é uma coisa que a gente precisa fazer, porque a gente não toma banho, a gente não escova o dente, a gente não cuida da saúde física, ou pelo menos deveria cuidar, tem que cuidar da saúde mental também, a gente negligencia muito essa questão da saúde mental. Então, é importante que você olhe isso e que você consiga romper com esses padrões familiares, né? Inclusive, muitos de nós aqui, iluminados, né, por esse grande chamado da espiritualidade, fomos escolhidos na nossa linhagem ancestral para quebrar esses padrões. Para quebrar esses padrões, né?
É uma coisa que acontece comigo e que instintivamente também pode trazer essa percepção para você. Então, as gerações anteriores da minha família, e aí vejo isso pela minha mãe, né, que tem todo esse dom maravilhoso de ser mãe, que foi uma mãe maravilhosa, né, eu já não tenho objetivo de ter filhos. Inclusive, Deus já até me facilitou nesse processo me mandando sem útero, que eu nasci sem útero, uma questão genética que eu nasci sem útero. Então, eu tô quebrando esse padrão. E essa minha encarnação, que hoje eu tenho muita clareza sobre isso, né? Muitas pessoas me perguntam, você não fica triste que você não vai ter filho? Essa encarnação minha, ela foi uma encarnação para limpar, para honrar todas as mulheres que queriam ter priorizado suas missões, suas vidas e não podiam, porque as gerações atrás uma mulher solteira não existia, né? Ou uma mulher casada que não quisesse ser filhos, não existia. A mulher era obrigada a aceitar o que a sociedade estava dizendo. Só que a gente não vive mais no século XVI. Graças a Deus. Graças a Deus a gente não está mais no século XVI. Então, a gente tem que, às vezes a gente é escolhido por uma coisa que a gente acha uma grande tragédia, mas que tem um propósito. E talvez não, com certeza. Se você está aqui estudando espiritualidade, você pode ter certeza disso. Você foi escolhida pelos seus ancestrais para quebrar esses padrões e evoluir com todo mundo. Porque quando a gente evolui determinados padrões, como eu disse, a gente liberta os nossos ancestrais, a gente protege os descendentes. E a gente vai fechar o estudo da carta de hoje. Amanhã às 20 horas tem mais com essa magnífica carta. É a carta que eu tenho aqui tatuada. Ó, carta da árvore. Eu sou apaixonada pela carta da árvore, gente. Apaixonada, mas apaixonada de uma forma. Primeiro que é uma carta que fala assim, sobre a majestosa energia manifestadora da mãe natureza, gente. Eu até coloquei essa reflexão hoje no feed, que eu fico pensando assim, quando eu olho essas árvores, eu tenho um cedro enorme aqui, uma aroeira enorme aqui, árvores, né, de décadas. E eu fico pensando que um dia aquilo ali foi uma semente. Eu fico pensando que aquilo ali um dia foi uma semente. Foi uma semente que era uma mudinha que cresceu, que superou quantos outonos e ela perdeu todas as folhas, quantos invernos, quantas chuvas. Tem árvore aqui que já tomou rajada de raio, né? E a árvore tá lá, firme, né? E eu acho muito bonito que as plantas, né, as árvores, elas fazem todo um esforço interno, ancestral, de sabedoria da mãe natureza para procriar aquilo ali, para oferecer os frutos. Ai, gente, eu acho isso tão lindo. Primeiro que ela ensina a gente a ter paciência, né, gente? Porque é aquilo, ninguém come o fruto no dia que plantou a muda. Então a carta da árvore, ela nos ensina que a gente tem que entender e respeitar o ciclo das coisas. Que existe tempo de esperar, tempo de plantar, tempo de esperar e tempo de colher. E que não adianta você plantar e ficar olhando para a cara da planta para ver se ela nasce mais rápido, porque ela não vai nascer mais rápido, né? Às vezes a gente pode até regar ela demais, matar ela afogada de ansiedade. A carta da árvore nos ensina que a coisa não é bem assim. Que você tem que esperar, que as coisas têm o seu tempo. A carta da árvore é uma carta que fala de sucesso. Você conseguiu. É uma carta de realização profunda. É uma carta que fala de abundância, firmeza, saúde. É uma carta magnífica. Fala sobre os nossos determinadas combinações lindas. Ela fala sobre os nossos dons ancestrais, espirituais. Então é uma carta que quando ela vem na mesa, ela fala assim, olha, mesmo se a situação estiver difícil para você, vai ter uma sombrinha para você, vai ter uma flor cheirosa, um fruto doce. E a carta da árvore, ela simboliza todo o sucesso daqueles que sabem esperar o ciclo das coisas. E quem sabe cuidar, porque para tu ter uma árvore bonita, frondosa, você tem que cuidar. Lá no início você tem que colocá-la numa terra fértil, você tem que colocar ali, né, um produto para ter um nutriente para ela. E a gente tem que entender que tudo na vida tem o seu tempo e que você precisa fazer a sua parte. Ele é uma carta de muita abundância, da energia de abundância, não de dinheiro, entenda. Tem uma carta que fala de dinheiro, que é a carta do peixe, e uma carta que fala da energia de prosperidade, da energia manifestadora, da energia de abundância. Essa é a carta da árvore. E a carta da árvore, ela tem uma coisa linda, ela diz sim. Eu gosto muito disso nela. Ela sempre fala sim, né? Então, esse sim como um convite para você lembrar que o sucesso também faz parte da sua vida se você se disponibilizar, se você souber escolher esperar os ciclos, pegar os aprendizados. Ela é uma carta que fala de sabedoria.
Então a carta da árvore, bem como as árvores em si, elas têm uma grande sabedoria, né? E se a gente observasse mais a natureza com mais carinho, se a gente meditasse mais, a gente ia ver isso. Então, minha sugestão, quando você for estudar a carta da árvore, se você tiver uma árvore aí perto da sua casa, gente, olha, coisa boa, né, de morar num tempo que tem árvore, você pode abraçar. Você já abraçou a árvore? Você já abraçou? Eu sei que parece um pouco maluco, gente. Nós sabemos. Mas a gente já não liga para isso. Lembra que a gente não liga para isso. Abraça uma árvore. Tá angustiada? Abraça uma árvore. Você vai pegar a sabedoria dela. A carta da árvore nos ensina que a gente tem que firmar as nossas raízes no chão. E quando a gente se aterra, não é qualquer vento que derruba a gente, entende? E claramente, a gente precisa do sol. A planta precisa do sol. Para se auto-manifestar, ela precisa do sol. Esse sol é a espiritualidade. Esse sol é o divino que nos nutre. Então tem muita gente que quer os benefícios da espiritualidade, mas não quer fazer o movimento necessário. Então, se você sonha em aprender o baralho cigano, a sua oportunidade está aqui, junto com a carta da árvore. Mas eu pergunto, você vai fazer a sua parte? A Mãe Terra te convida para a cura. Você vai fazer a sua parte? Bem, se você está pensando em fazer a sua parte, eu te digo que amanhã a gente vai estudar mais 5 cartas do baralho cigano. Anotou as percepções? Se você não anotou tudo, não fica com medo. Primeiro que essa aula vai ficar gravada. A gente vai botar a aula lá no grupo de alunos para você reassistir quantas vezes você quiser. Anote as percepções e daqui a pouco não, amanhã de manhã, ó. Todo mundo que não está no grupo de alunas ainda, me chama aqui, entra no grupo de alunas e amanhã de manhã vou botar até a Alexa para me lembrar, para que eu não esqueça de amanhã de manhã disponibilizar o resumo dessa aula de hoje, tá? Então, corre para entrar para o grupo de alunos hoje ainda, que amanhã de manhã a gente vai colocar o resumo dessa aula de hoje. E eu vou dar uma olhadinha aqui em algumas dúvidas. Aí o Alexandre tá falando aqui. A carta da árvore traz a energia de Oxóssi. Lembrando que baralho cigano, poucas vezes a gente vê a energia dos orixás, mas em determinadas combinações, em determinadas tiragens, em determinadas circunstâncias, ela pode sim falar de Oxóssi, meu pai, e também dos caboclos, tá? Aula maravilhosa, gratidão. Hoje eu consegui assistir a aula, que bom que você estava aqui com a gente. A Letícia, gratidão por essa aula incrível, aula linda. Gostaram da metodologia da caravana de luz? Gente, não é mais simples? Tem a postura de yoga, que é a da árvore, né? Faça essa postura, treine essa postura. É uma postura difícil, é uma postura de equilíbrio. Mas na vida a gente tem que ter equilíbrio, né, minha gente? Então, assim, você só vai conseguir se você se exercitar. Então, você pode experimentar essas posturas. Que aula maravilhosa, sim, eu tô gostando, gratidão. Deixa eu ver. Ah, isso aí. Eu ia ver se eu ia tirar uma dúvida, mas sem querer eu saí. Não vou poder ver as dúvidas de vocês. Mas a gente já avançou no horário, então olha só. Dúvidas. Vou colocar a caixinha de dúvidas agora. Eu sei que as dúvidas vão aparecer agora, tá? Calma, a gente não vai combinar ainda. Primeiro a gente vai estudar todas as cartas e depois a gente vai começar a combinar. Então, ficou com dúvida? Anota no comentário da live. Eu vou terminar a aula, eu vou salvar. Coloca ela no comentário da live ou coloca na caixinha e a gente vai esclarecer as dúvidas de vocês. Lembrando que vai ter momento para tirar dúvidas, então fica tranquila quanto a isso. Mas se você colocar ela na caixinha, já respondi todas as caixinhas de ontem e de anteontem, eu tô respondendo praticamente todas as pessoas, só não tô respondendo as perguntas repetidas, né? Mas então, se você tem dúvida, coloca na caixinha ou coloca aqui nos comentários que a gente vai responder. E não se esqueça, amanhã, 20 horas, a gente tá de volta. E não se esqueça sobre absoluta forma nenhuma do nosso ritual. Nosso ritual com as cartas, não lua cheia, na segunda-feira, às 20 horas. Se alguém marcar alguma coisa com você, não, eu tenho um compromisso com Rosa Cigana. Segunda-feira a gente vai fazer um ritual aberto com as cartas do baralho cigano. Imperdível, imperdível, imperdível. E, gente, que honra te receber aqui e ver vocês aqui até o final. Amanhã, 20 horas, a gente está de volta para mais conhecimento. E aí a gente vai estudar da carta 6 até a carta 11, tá bom? Então, se ficou com dúvida, deixa no comentário da live ou deixa na caixinha que a gente vai esclarecer. A gente vai finalizar aqui no YouTube, vai finalizar aqui no Instagram também. Eu desejo para você uma boa noite com muitos conhecimentos maravilhosos junto ao povo cigano. Então, deixa eu encerrar aqui no YouTube e encerrar para vocês também.
Um beijo. Dúvidas na caixinha ou no comentário da live, que depois a gente vai responder. Tchau, gente linda. Boa noite.